Pessoal, conforme eu informei para vocês no último editorial, o pedido de impeachment ganhou força. Até o presente momento, 120 deputados já assinaram, inclusive deputados da base do governo. Isso é quase um recorde já, viu? Já, se brincar, esse pedido de impeachment bate recorde. Aqui, o Lula ultrapassou literalmente todas as fronteiras e até deputados que ninguém imaginava que poderia assinar um pedido de impeachment colocou a sua digital ali. Eu estou acompanhando a atualização e o delegado Paulo Bilinski, que é deputado federal, escreveu o seguinte: o pedido de impeachment de Lula já tem 120 assinaturas. O recorde da Câmara foi 124. Será que nós teremos agora um pedido de impeachment com mais assinaturas, inclusive que o da Dilma Rousseff? Ok. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado também, ele fez uma postagem aqui, e nessa postagem ele colocou um trecho da fala da Carla Zambelli, onde ela faz aqui o ato de protocolo do pedido de impeachment. Acompanha aqui comigo. O presidente dessa nação não respeita a outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato. Nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com o processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falaram sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Isenbaum, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país, está de portas abertas para o terrorismo. Pois bem, a Carla Zambelli fez um discurso aqui um pouco longo, vários deputados falaram, e eu não vou colocar todo o vídeo aqui, mas deu para ter aqui a noção do teor do que se fundamenta esse pedido de impeachment. O artigo da lei que trata do impeachment, o artigo 5º, na sua linha 3, ela é clara: ou expor o país a risco de guerra, ou comprometer a neutralidade. Lula fez ambos, assim como o próprio André Mendonça falou. Lula tomou um lado, e nesse caso, Lula tomou o lado do Hamas. Foram as falas do próprio André Mendonça. Internacionalmente, a repercussão foi super negativa. O Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que discorda do comentário de Lula sobre o conflito em Gaza. Ou seja, nenhum país sério, nenhum país democrático do mundo acompanha aqui a linha de raciocínio do Lula. Matthew Marley, porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos discordam do comentário de Lula, que comparou a guerra contra os terroristas do Hamas ao Holocausto judeus. Segundo ele, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken informará essa posição a Lula em reunião que ocorre nesta terça-feira. Então hoje, Lula ainda tem que se deparar, tá de frente com o secretário norte-americano e ainda vai ouvir isso da boca do secretário norte-americano. Assim, o Brasil se sente envergonhado cada vez mais. Vamos lá, o próprio advogado Jeffrey Schickini, ele publicou uma matéria do Lauro Jardim que diz o seguinte: pedido para garantir Bolsonaro em ato escapa de Moraes e será analisado por Fux.
O Jeffrey Schickini é um advogado criminalista. Ele apresentou um pedido. Luiz Fux é quem vai analisar o pedido do advogado Jeffrey Schickini junto ao STF para garantir a livre participação de Jair Bolsonaro em ato em São Paulo. Na petição, o advogado invocou o regimento interno da corte, ao argumentar que o HC deveria ser distribuído a um ministro diferente do relator, ou seja, não poderia ser apreciado pelo próprio Alexandre de Moraes. Deu certo. O pedido feito ao Supremo se deve, segundo Schickini, ao risco de Bolsonaro ter sua liberdade cerceada em razão da recente decisão de Moraes, que determinou o confisco do passaporte do ex-presidente e o impediu de se comunicar com investigados que teriam planejado um golpe de Estado. Pois é. Então fica agora na mão do Luiz Fux, e o Luiz Fux ainda é um juiz da Suprema Corte que vem mantendo uma certa coerência, pelo menos no seu discurso. É um juiz mais reservado, mais imparcial. Vamos ver o resultado desse habeas corpus e pode ser que ele já dê a determinação ali. É o óbvio, né? O direito de ir e vir do Bolsonaro garantido. É até estranho ver que o Bolsonaro está sendo coagido aqui na possibilidade de prisão do Bolsonaro, sendo que tem um evento marcado para o dia 25 aí. Então, parabéns ao doutor, nobre colega Jeffrey Schickini aí, tá fazendo um trabalho bem sério. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que a gente precisa analisar agora é uma matéria do Estadão. Só que, antes de mais nada, eu só queria que vocês vissem o tópico da matéria do Estadão. A matéria é essa aqui e o tópico é insegurança pública, ou seja, o Estadão demorou a entender que com a atual gestão o Brasil está inseguro por completo. E sim, é insegurança pública. O Brasil não pode e não tem moral de falar em segurança pública, porque isso é uma coisa que não existe. Só que é o seguinte, cada vez mais o governo Lula vem dando corda para a oposição criticá-lo. Ou seja, sabe aquela condenação do Bolsonaro quando ligava Lula e o PT ao PCC e tomou até uma condenação de 15 mil reais? O próprio PT vem dando corda. Acho que é para que as pessoas vejam o que está acontecendo, peguem matérias de jornais, façam publicação e depois o PT e o TSE condenam as pessoas. Porque olha só, contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria. Que sorte, né? E admite trabalho para traficante do PCC. Defesa de Muniz Leite não foi encontrada. Vamos entender isso aqui. Então, o contador do Lulinha, do filho do Lula, o mesmo contador, ele diz que já ganhou 250 vezes na loteria. É muita sorte, não é? E também que trabalha para um dos líderes do PCC. Vamos entender o seguinte, a primeira coisa, a loteria é uma mina de lavagem de dinheiro. Vou te explicar o porquê, vamos lá. É o seguinte, você ganha aí seus 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, vamos pôr, 5 milhões de reais na loteria. Oh, que maravilha, você ganhou 5 milhões de reais na loteria. Só que você tem que ir lá buscar o seu prêmio, correto? Aí vai ter um negocinho chamado imposto de renda. 27,5%, ou seja, quase 1,5 milhão, o governo vem e morde, pega para ele. Vem um cara do PCC e fala, meu amigo, vem cá, em vez de você receber aqui o 1,5 milhão a menos, eu te dou os 5 milhões limpinho, comprando o seu bilhete. Você quer? Então você vende o bilhete ali, entrega o bilhete para o cara do PCC, o cara do PCC te dá 5 milhões, você não vai pagar imposto de renda, então talvez ele te ofereça até mais. Um cara ligado ao PCC vai lá e ganha 250 vezes na loteria. E ninguém nunca investigou isso, nem é estranho, né? É o Brasil, é o Brasil. João Muniz Leite, de 60 anos, que já prestou serviço de contabilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao filho dele, contou ter ganhado 250 vezes em loteria. Só em 2021 foram 55 vezes, muito sortudo. Ele estima que, somados, os prêmios chegam a 20 milhões de reais. A revelação está no depoimento sigiloso de Muniz, a polícia ao qual o Estadão teve acesso. A defesa de Lulinha diz que as investigações sobre Muniz
nunca atingiram o filho do presidente. Já o Palácio do Planalto afirmou que Lula não tem laços com o contador, que fez apenas poucas vezes a declaração de imposto de renda do petista. Muniz era um homem de confiança do advogado Roberto Teixeira, o compadre de Lula. Trabalhou como contador do filho do presidente Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e já prestou serviços para o próprio Lula. Aí fica fácil, né, Lula? Aí fica muito fácil a oposição vir e tentar fazer ligações cabulosas do Lula com algumas entidades aí complicadas, né? Então, assim, dá muita corda para a oposição vir e fazer críticas, né? Será por quê? Vamos lá, pessoal. Israel continua cutucando o Lula aqui, não gostou nada das falas dele. Matéria do Conexão Política, Israel provoca Lula nas redes sociais antes ou depois dele negar o Holocausto. Ou seja, Lula está sendo acusado de ser um negacionista em relação ao Holocausto. Dizer que nunca aconteceu. A conta oficial da diplomacia israelense ironizou o Brasil nas redes sociais e acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negar o Holocausto. Na rede X, a conta Israel, da chancelaria do país, compartilhou uma publicação com a bandeira do Brasil e questionava: o que vem à sua cabeça quando pensa no Brasil? Em resposta, o perfil rebateu com o seguinte comentário: antes ou depois de Lula negar o Holocausto? Rapidamente o conteúdo passou a viralizar e a ganhar milhares de curtidas e compartilhamentos diante da provocação do país estrangeiro. Vamos falar a verdade, o Brasil está virando motivo de piada até para outros países. O Brasil vem envergonhando o povo brasileiro muito, muito mesmo. Então, assim, a gente espera que realmente o Brasil possa ter uma postura séria para aqueles que ficavam torcendo aí, dizendo que era só tirar o Bolsonaro, que o Lula seria o cara das relações internacionais. O Brasil nunca passou tanta vergonha quanto vem passando agora. É uma pena que muitos integrantes da mídia continuam passando pano para tudo isso que vem acontecendo no nosso Brasil. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Volto amanhã de manhã para poder bater um papo com vocês e que a nossa quarta-feira seja abençoada, que a noite de terça-feira lhe traga bons sonhos e boas bênçãos. Abraço.